Esse começo, portanto, de fé e de esperança tem que ser fé e esperança de que é possível essa relação amorosa se estabelecer com Deus. Onde eu encontro Deus? Com fé. De que maneira? A oração pode ir numa igreja, né, vários lugares, digamos assim, que são sagrados, onde você pode encontrar a presença de Deus. Mas estabelecer uma relação só através da oração. Ou seja, um ato de fé é você se colocar em oração, na esperança de que Deus te responda. Eu vou apagar isso aqui agora, porque vamos ficar só com essa imagem dessa relação. Tá? Santa Teresa, lá no Livro da Vida, né, tem outras, dezenas de outras formas de você considerar e descrever o que é a oração. Mas ela coloca 4 graus de oração, basicamente falando. Né? O primeiro deles é o vocal. Toda vez que você reza um Pai Nosso, Ave Maria, um Glória, toda vez que você está ali na missa, né, junto com as pessoas, o culto, você está fazendo essa oração vocal. A oração vocal é o começo de uma oração. É você se colocando diante de Deus. É o ato de fé e de esperança aqui. Né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como no céu. E você faz a súplica, etc, 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 etc. Você não espera, Deus não te chamou para você rezar. Né? Você não espera nem que haja uma resposta naquele momento, mas você começa a se colocar nessa relação. Né? É como se fosse ali você ir chamar o crush no WhatsApp, mandar uma mensaginha para ver se conversa. Né? É basicamente isso, a oração vocal. Oi sumido. Estou aqui, vamos lá. Né? Não, quando você para com a oração, quando você volta, é mais ou menos assim, né? Você chega fingindo que não, é isso que Deus... Eu imagino que Deus responda isso. Oi, sumido, e aí, como é que tá? Tudo bem? É mais ou menos isso. Esse é o primeiro grau, é você se colocar. É o estar ali. Mesmo que você não saiba se vai acontecer alguma coisa ou não. É a experiência que qualquer pessoa, tendo fé, se botou nisso daqui, a oração vocal é isso. Você falando. Você se dirigindo a Deus. Quando você entra na relação através da oração, e aqui são graus, mas não necessariamente você precisa passar por essa para chegar nas demais, mas isso aqui é o caminho mais ou menos que acontece. Né? Ou seja, você não vai começar a namorar ninguém sem antes, né, uma conversinha e tal. Temos a meditação. A meditação, ela já é um esforço nosso, com o nosso intelecto, em direção a alguma verdade que é não exatamente uma resposta de Deus à nossa oração vocal, mas uma resposta que já nos foi dada. Quando você pega as Sagradas Escrituras e você medita sobre o texto, sobre a palavra de Deus, Deus já falou com você. É você se colocando de uma tal maneira que você não está só falando com ele, mas você está inclinando o teu intelecto, lendo aquela palavra para ver se aquela palavra fala com você, ela te ilumina. Acontece o momento de lucidez, que é o exemplo do Lavelli, para ver. Isso aqui já é um grau mais profundo. Já há um elemento aqui em que parece que alguma coisa está acontecendo e que não é exatamente você que está fazendo acontecer. Alguma coisa você está talvez entendendo, ou inclinando o teu coração, ou a tua vontade. Quem já leu qualquer manualzinho de oração sempre tem isso, né? De você, até no final da oração, você fazer um buquê, como se fosse um buquê de rosas, e você se compromete aos propósitos que saiu naquela meditação, na tua oração, de você tentar cumprir na sua vida. É como se fosse uma conversa que você teve com Deus, na qual Deus não falou talvez diretamente para você, mas falou através da sua palavra. Né? Eu nessa quaresma, eu estou tentando diminuir a quantidade de instrumentos para ver se escuto Deus, vamos dizer, se Deus fala comigo. Então eu costumo sempre tentar fazer uma ambientação, ficar no silêncio, etc, 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 e ler algum livro espiritual, aquela coisa, faz um aquecimento, sempre tenho. Agora eu estou indo direto para a liturgia do dia mesmo e escuto a homilia do Padre Paulo Ricardo, que acho que todo mundo deve conhecer. Basicamente isso que eu faço, é 5 minutinhos a homilia dele no seguinte, basicamente isso. Não faço uma coisa direto da outra. Primeiro eu fico diante do texto sagrado. E a vantagem da liturgia
é que a igreja ela já te organizou o texto sagrado de acordo com os dias que você vai... Tem um caminho, né? Tem uma pedagogia naquilo ali. Né? Só que vai falar com você de maneiras, às vezes, diferentes. Às vezes é a primeira leitura, o salmo, às vezes é uma palavra, não sabe como. Se você pegar as homilias que o Padre Paulo está fazendo agora, por exemplo, nessa quaresma, né? Ele está sendo extremamente didático. E a primeira semana ele está literalmente falando da coisa do arrependei, né? Vamos se arrepender. O que é o arrepender? É aquela verdade que... o que você está fazendo? Se volta para Deus de fato. E aí ele fala sobre a oração. E se eu não me engano, é na homilia dele de ontem. Se vocês puderem, vale a pena. É 5 minutinhos, gente. Ele fala sobre uma escola de oração. O que é orar? O que você tem que pedir, no final das contas. Ele diz, só pode pedir o que é essencial. Ele fala assim, se você pedir para ganhar na Mega Sena, não é essencial para a tua vida. Daí ele recomenda, peça mais fé. Peça mais fé. Peça mais fé. Se você pede mais fé, você está aumentando o seu vaso. O que você está pedindo? Você está pedindo mais fé? Você está pedindo para Deus se revelar cada vez mais com você. Ele se manifestar cada vez mais com você. Quando a meditação funciona, quando ela de fato começa a dar frutos, aí a gente vai para a oração afetiva. É como se essa oração fosse mais efetiva. Aqui você está falando, aqui você está entendendo algumas coisas, mas o afetivo é algo que te afeta. Aqui você sente a presença de Deus. De alguma maneira, tem alguém aqui comigo. Algum afeto é estabelecido. No instante que ele te tirou a raiva, quando ele te tirou a tristeza, ele colocou paz e ele colocou alegria. Alguma coisa te afetou. O tipo de afeto que você tem de ser aqui, pode ser, por exemplo, um consolo. Você se sente consolado. Ou então você se sente iluminado, como é um momento de lucidez. Ou você pode se sentir alegre. Ou você pode ser arrebatado, num estado de êxtase. O tipo de oração que você fala, os passos, não tem nada aqui, de repente eu vi a imagem de Jesus aparecendo e tudo mais. É um tipo de experiência afetiva, entendeu? É uma presença que está aqui. E quando você chega nisso, quando você realmente chegou nisso aqui, você tem a presença de Deus e aí você quer mais disso. Você quer que essa presença não vá embora. Conhece a oração do Padre Pio sobre fica comigo, Jesus, porque sozinho eu me perco? Fica comigo, fica comigo. Ele só fala isso, fica comigo, fica comigo, fica comigo. Estando aqui está tudo certo. Né? O único livretinho que eu estou lendo na quaresma é do... acho que é a presença de Deus, do irmão Frei Lourenço, que é um livrinho que veio junto com o box da Biblioteca Católica, que eu não sei qual, até acho que foi o livro de Santa Teresa d'Ávila, que é um irmão que simplesmente é a prática da presença de Deus, acho que era isso aí. E daí tem alguns colóquios dele ali, algumas cartas dele, e basicamente ele não usa nenhum livro, ele não usa nem Bíblia, nada, ele só se coloca na presença de Deus e tenta lembrar de Deus o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E quando isso vai acontecendo, ele está sempre com Deus, sempre com Deus. Basicamente o que ele faz é isso, e daí eu vou lendo aquele negócio e falo, mas como que você faz isso, homem, né? E aí ele fala assim, só estou ali. Como que você fica na presença de alguém? Você vai na casa de alguém, você chegou na frente da casa de alguém, a pessoa está ali. Pronto. Não tem mais nada. O que é a presença de Deus? É você realmente sentir que tem alguém ali. O aspecto afetivo aqui, ele é sensível mesmo. Tá? Uma coisa que costuma acontecer com que tem toda uma trajetória espiritual, que tem as famosas noites escuras da alma. Né? Todo mundo já deve também ter ouvido falar disso, que é quando então Deus... O aspecto sensível, de ficar muito afeto, que você tem que... não pode dar muita bola para isso. E de fato você não pode achar que Deus está aí para te deliciar, para te fazer ficar se sentindo feliz, gostosinho, etc, etc. Não é isso. Então tem todo um problema de quem transforma essa dimensão afetiva, que pode ser falseada, porque você pode, dependendo do tipo de culto que você vai, de missa... Sabe, quando acontece em muitas igrejas evangélicas, o demônio está saindo daquilo tudo. Tudo aquilo pode ser muito sugestionado, psicologicamente falando. Né?
Quando você tem realmente uma oração afetiva, há um tipo de afeto, uma forma de Deus te afetar, em que as coisas tomam uma outra dimensão que não te deixa nenhuma margem de dúvida de que Ele está presente. Esse seria o terceiro grau de oração. É um compromisso que você persevera nisso, você fica aqui. Não sei se está funcionando, não sei o que é. Aí um belo dia alguma coisa, opa, parece que entendi. Acho que é por aqui. Até que um dia você não sei como é que eu fiz isso. Não sei se vai acontecer de novo. Mas daí você começa, quanto mais fiel você é a isso, quanto mais você persevera, é como um relacionamento. Relacionamento, à medida que você vai construindo o relacionamento, ele tem que ir se aprofundando. É por isso que todo namoro foi feito para acabar. Porque ou ele vira um casamento e uma comunhão de almas, ou ele é outra coisa. Não foi feito para ficar no meio do caminho. E quando isso daqui de fato você vai aprofundando essa relação com Deus, você chega na oração de simplicidade. Que eu prefiro esse nome do que o outro que é místico. Porque místico fica parecendo que é um negócio... A simplicidade é simplesmente você estar na presença de Deus e tudo mais cala. Inclusive até o aspecto afetivo pode ser calado. Quando vem a noite escura da alma, que Deus tira isso aqui, por que você está sendo testado? Porque você sabe que isso aqui você teve. Não pode ter noite escura da alma para quem nunca foi afetado sensivelmente por Deus. Se você nunca sentiu a presença de Deus, Ele nunca vai tirar essa presença, porque no fundo você nunca teve. Ele só pode parecer se retirar quando Ele já te deu demais dessa presença e você sabe que Ele volta. É mais ou menos como... vamos voltar para os espelhos dos amores que a gente tem. Se você está em casa, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu marido, com os teus filhos, eles não estão em casa, às vezes você não vê durante 1 hora no dia. Mas você sabe que volta, né? Vão aparecer, não vão sumir. Está ali. A presença é um negócio que acontece inclusive quando não está ali. Então, essa simplicidade, ela acontece na oração porque você se colocou na presença de Deus. E aí Deus se apresenta para você. A oração de simplicidade é quando, mesmo quando você não está mais na presença, Ele continua presente com você. Sabe quando você está em casa, sentado no sofá, cada um fazendo uma coisa, mas está ali? Quando que você sente que não está a presença? É quando, de repente, vem a ausência disso. Se alguém já perdeu alguém com quem conviveu, que morreu, sabe exatamente o que é isso. Muitas vezes você não sabe o quanto você ama até que você perdeu aquela pessoa. Aí você se deu conta do quanto a presença daquela pessoa ela era importante para você. Quando essa presença foi retirada, você teve a dimensão do amor que você tinha por ela e que de certo modo ela tinha por você. A pessoa pode ter morrido, quando termina um relacionamento. Quando termina um relacionamento é uma coisa difícil, você fica vendo a pessoa em todo quanto é lugar. Ah, meu Deus, era a toalha dele. Ah, meu Deus. Parece que você tem que mudar de casa, mudar tudo. Por quê? Porque a presença, na ausência, ganha uma intensificação muito grande. Você é muito mais afetado. Muito mais afetado. Então, quando você... A oração de simplicidade, e é por isso também, muitas vezes, quando morre, né, sei lá, um parente, pai, mãe, filho, esposo, esposa, não importa o que seja. Às vezes vem uma culpa, eu falei, puxa vida, tem um monte de música, né, assim, você diga sempre que você ama a pessoa, porque você não sabe o dia de amanhã, ela vai se embora, etc e tal. É compreensível tudo isso, Mas o fato é que se você tem fé, né, a própria ausência e a tua própria reação afetiva a isso é uma declaração de amor muito mais eloquente do que qualquer coisa que você pudesse ter falado antes. O teu sofrimento é a prova de amor naquele momento. Já te abro. Essa simplicidade é simplesmente a simplicidade da presença de alguém. Quando está ali, está ali. E se Deus está aqui, como é que eu tenho que me sentir? Se há uma presença de Deus, mesmo que eu não tenha chegado aqui, mas se eu sou afetado por ela, como é que eu me sinto? Vamos voltar aqui no... Quando a gente lê a carta aos Coríntios, quando você vê São Paulo falando isso daqui, você não vê alguém apaixonado? Alguém falando de um jeito assim, tipo, ainda que eu falasse a língua dos anjos, você não vai entender o que é. Eu não vou conseguir te explicar. E daí quando ele vai falar, olha, isso aqui, ó, se a pessoa está aqui, eu sou paciente, é bondosa, não tem inveja, não tem nada, não irrita, tudo desculpa, tudo suporta. Não é um ato de vontade, eu aguento o tranco, eu suporto tudo. É o amor que suporta tudo. E você só suporta porque esse amor está presente.
de alguma maneira. Essa presença, por isso que a maior delas é a caridade. E é por isso que essa presença é a única presença de fato no paraíso. A fé e a esperança é a forma com a qual você começa a estabelecer uma relação de fato com Deus, na esperança de que esse amor aconteça. E para que esse amor cresça, aí existe o elemento da verdade que te liberta. O que é que me afastou de Deus? O que é que fez com que eu me afastasse da presença dele? A verdade me faz voltar de novo. Por isso que a caridade se rejubila com a verdade. Lembra os 3 degraus do purgatório? Um espelho. A verdade é o espelho. Eu tenho que dizer, é isso que eu fiz. E eu tenho que sofrer. Mas sofrer por quê? Porque eu magoei a pessoa que eu amo. Não é porque eu fiz a coisa errada. Você não quer machucar a pessoa que você ama. E esse é o ponto que você tem que chegar na relação amorosa com Deus. Eu não quero fazer o pecado, não porque eu vou infringir o mandamento X ou Y. Vai ter isso. Mas antes é porque assim, eu não vou machucar quem eu amo. E é natural isso, né? Quando a gente realmente ama. Não queremos machucar. Às vezes machuca sem saber, mas não de maneira proposital. Essa experiência dessa relação amorosa, que chega numa simplicidade, ela tem que acontecer. Digamos assim, o ideal. Nesse processo, existe uma presença de Deus, portanto, que tem que se manifestar de alguma maneira. E essa presença ela tem que ser afetiva.